Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai finalizar a reflexão do vídeo de ontem, tá? Que a gente começou a falar sobre o olhar antropológico sobre o bolsonarismo, certo? Então ontem a gente falou, né, bastante coisa, lemos aqui a resposta que o Haddad leu lá e aí levantou essa questão do olhar antropológico e aí fizemos aqui alguns comentários sobre o conceito de cultura, que tem na verdade 4 sentidos pelo menos, né? Falamos um pouquinho também do Gilberto Gil, né, da fala dele sobre a cultura ser ordinária e tudo mais, e vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também no vídeo de hoje. E finalizamos falando sobre a necessidade de contrapor esse autoritarismo do bolsonarismo, de outras figuras autoritárias que a gente tem no Brasil, especialmente na direita brasileira, através da dialética, da reflexão aqui, da filosofia, do debate, para poder contrapor esses excessos daqueles que querem justamente enfim, né, tolir ali o direito dos outros, tolir o gosto dos outros, tolir a manifestação cultural dos outros e agir de uma forma, como o Haddad ponderou lá, né, meio que monocultural, né, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tudo isso aí no vídeo de hoje, tá? Então antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, conseguir furar esse bloqueio criminoso que eu sigo sofrendo aqui, a gente conversa aí a respeito do livro, beleza? Então é isso, pessoal. E aí a gente falou dessa questão, né, só para situar aqui 2 pontos iniciais, para a gente aí partir para a reflexão já dos livros, tá? A gente falou dessa questão enfim, né, desse barbarismo do bolsonarismo, no contexto de pegar um dos sentidos da palavra cultura, que tem a ver com a noção de civilização, e colocar isso em discussão, né? Porque, como eu disse, na virada do século XIX para o século XX, aconteceu aí no Ocidente uma série de discussões ali, né, especialmente entre os filósofos, os artistas e tudo mais, para poder, enfim, colocar em questão essa categoria de civilização, de civilidade, na medida que aqueles países ali que eram considerados os civilizados em oposição aos bárbaros, que seriam os aborígenes, indígenas, primitivos, etc. e tal, aqueles países ali ditos civilizados, enfim, né, foram responsáveis por matanças inacreditáveis, por genocídios, isso mesmo antes do nazismo, né, enfim, a escravidão foi um genocídio e outras, né, formas ali de violência na África também. Então, quer dizer, isso aí gerou uma discussão muito grande em relação a isso, e parte dessa discussão está bem refletida aqui nesse livrinho do Benedito Nunes, né, chamado Oswald Canibal, tá? É bem interessante, é um livrinho bem curtinho aqui, ele tem 77 páginas, mas é um livro de bolso, então é bem legal para poder refletir um pedaço dessa discussão, tá, relacionada a essa ideia do canibalismo, que foi inclusive, né, reapropriada aqui pelo Oswald para discutir também a colonização brasileira e tudo mais, tá? Que é a mesma discussão, na verdade, né? Quer dizer, os portugueses vieram para cá pagando de civilizados e chegaram aqui matando todo mundo, escravizando, etc. e tal. Então essa era a discussão lá do Oswald na época, que era muito importante de fazer e que era uma discussão, de certa forma, do mundo todo, tá? Agora, e aí o segundo ponto aqui agora, lembrando o vídeo do Gilberto Gil, que é um vídeo, na verdade, já antigo, né? Então não sei se ele pensa isso até hoje, se tem algum acréscimo ali ou não, né? Mas enfim, e considerando que o que ele está dizendo ali no vídeo tem um quê de verdade radical, porque a cultura é ordinária de fato, né? No sentido de rito, no sentido de, enfim, né, de hábitos cotidianos e tudo mais, as diferenças entre os hábitos e tal. Agora, tem um detalhe que eu fiquei pensando sobre essa conexão da palavra cultura com a ideia do que é ordinário, né, e portanto do que é, enfim, né, banal, né, que tem conexão com a questão levantada pela Hannah Arendt, né, lá na época do Eichmann, tá aqui o Eichmann em Jerusalém. Porque o que ela denuncia aqui exatamente, né? Ela foi lá assistir o julgamento do Eichmann, que foi um dos últimos nazistas ali capturados pelos judeus e levado lá para Jerusalém para ser julgado. Já fiz vídeo falando um pouco sobre esse livro também. Mas enfim, ela chegou à conclusão ali do seguinte, ó, a defesa do Eichmann era a do seguinte, ó, eu estava cumprindo ordens, ou seja, eu estava dentro daquela lógica banal, burocrática e sistemática, repetitiva do cotidiano do meu lugar, né? E, de certa forma, isso o nazismo, se a gente eliminar, obviamente, né, o aspecto do valor que a gente dá a isso, que é o valor
de ser uma barbárie, de ser, enfim, né, o maior crime contra a humanidade já cometido. Sobra ali o fato de que eles funcionavam a partir de certos ritos próprios a eles, né? Ritos ordinários, ritos banais, né? Então a banalidade do mal que ela está denunciando aqui é algo que de uma maneira ou de outra se acopla, né, quando lhe interessa e quando o contexto permite, às próprias práticas cotidianas, né, para poder, enfim, aquilo ficar inclusive com um certo disfarce, né, para a matança, para os crimes, etc. e tal. Aliás, esse filme que ganhou o Oscar agora de melhor filme estrangeiro, né, eu fiz o Zona de Interesse, né, eu fiz um vídeo aqui sobre ele, que é um filmaço, um filme genial, mostra bem isso, né, quer dizer, ali todo mundo cumprindo as suas tarefas cotidianas, né, nadando na piscina, e tudo mais, falando ao telefone, e o genocídio acontecendo do lado ali, gente indo para, né, para a câmara de gás e tudo mais, quer dizer, uma matança generalizada ao lado ali, né, e ao mesmo tempo em conexão, né, porque tudo fazia parte do mesmo sistema. Então tudo isso é importante de pensar porque se a gente não pensa nesses problemas, a gente acaba caindo numa certa homologia, num certo generalismo, né, de achar que isso é diferença cultural, ponto, tem que respeitar, né? E aí isso abre espaço para essas figurinhas, tipo Bolsonaro e outros autoritários de plantão aí que ficam escondidinhos, disfarçadinhos e tal, para botar a carinha para fora do esgoto e começar a perturbar a vida dos outros. E nitidamente é o caso do Brunini também lá, né, guardadas as proporções, porque o Brunini não tem nem um décimo, né, da influência do Bolsonaro, mas ele está ali o tempo todo cortando a fala, atrapalhando os outros, querendo impor o gosto dele, impedir o gosto dos outros, e etc, etc, etc. Então é importante pensar aí nessa ideia também da cultura como algo banal, porque muitas vezes tem essas construções problemáticas aí, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, pessoal, vamos passar então para os livros, porque vocês viram aí no título, né, que eu já meio que dei a pista aí no título do que é exatamente o meu olhar e o meu retrato antropológico do bolsonarismo, que eu resumi nessa expressão aí, que é o Homo anti-Brasilis bolsonarensis, né? Esse anti-Brasilis foi uma colocação ali que eu fiz rápido, tá? Tem que pensar aqui se é só isso ou tem que botar mais alguma coisa ali, tá? Mas enfim, Homo anti-Brasilis bolsonarensis seria essa figura esquisita aí que é o bolsonarista mesmo fanático ali e tudo mais, tá? Guardadas também as distinções, né, as mestiçagens que acontecem também, porque eu já falei aqui também que nem todo bolsonarista é o Brunini, é o Bolsonaro, ou esse verme aqui que segue cometendo crime contra mim, né? Tem pessoas que estão ali meio que conectando ideias de uma forma meio tosca ali, ou meio ingênua, e acabam acreditando que dali vai sair alguma coisa para resolver os problemas do país. Não vai sair. O Rio Grande do Sul mostra que não vai sair, pelo contrário, né? Vou fazer um vídeo também essa semana aí para falar do quanto que o Rio Grande do Sul pode ensinar a gente a votar melhor no final do ano, tá? Enfim, pessoal, então vamos começar aqui com os livros para a gente já ir refletindo, né? Para a gente poder aplicar essas ideias todas que a gente ponderou no vídeo passado e nesse início aqui, né, nesses 8 minutos iniciais do vídeo aqui, no restante aqui da reflexão para chegar no final no retrato antropológico do bolsonarismo, tá? Esse livro aqui do João César de Castro Rocha, tá? Bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico, tá aqui, ó. Retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva. Ele está chamando a atenção para dois aspectos já aí que são bem evidentes, né? Num certo olhar filosófico, antropológico, né? Eu estou pegando aqui a antropologia, porque o Haddad puxou essa discussão interessante, mas a gente pode aplicar esses aspectos aqui também a outros olhares, um olhar filosófico, um olhar, enfim, artístico, né, e uma série de outras coisas aqui também, tá? Então, quer dizer, é nitidamente um discurso violento, né, de ódio contra o outro, ódio contra a liberdade de expressão, contra, enfim, né, contra o Estado, e ao mesmo tempo também uma estupidez generalizada, né, que eles chamam aqui de maneira muito, muito educada, né, de dissonância cognitiva, né? Enfim, e aí eu peguei esse livro aqui para poder usar, para poder falar dessa expressão, que é guerra cultural, né? Então, como a gente está lançando um olhar antropológico e o conceito de cultura é um dos principais conceitos da antropologia,
é importante entender o bolsonarismo a partir desse viés aqui. Quer dizer, eles estão aí alardeando e vomitando a tal guerra cultural que é enfim, né? É a bobagem deles ali, né? E por que isso é uma bobagem, né? Porque eu já fiz vídeo aqui também falando sobre o problema da ideia de luta de classes, né? Que muitas vezes pode atrapalhar a gente a chegar numa síntese mais bacana, porque fica ali sustentando uma lógica de confronto, uma ideia de confronto que a gente tem que superar um dia. Ele não vai acabar agora, porque ele é fundamental nesse momento, né? A polarização ela é um fato e ela é importante que aconteça, porque, né, o Bolsonaro, a direita brasileira não vai largar o osso de um dia para o outro, né? E menos ainda entender essa questão de forma mais complexa de um dia para o outro. Não vai acontecer. Então essa polarização e essa guerra cultural, essas coisas vão continuar acontecendo, mas a gente vai ter que chegar um dia numa síntese razoável para que essa retórica do ódio, a estupidez em relação ao dinheiro público, que, repito, né, está evidente lá no Rio Grande do Sul agora, e uma série de outras coisas aí que o bolsonarismo ilustra de maneira artística, ao mesmo tempo que de maneira bizarra, né? Enfim, para que a gente possa superar isso, né? Então, enfim, a guerra cultural é um fato, mas a gente tem que tentar superar isso aí, né? E chegar num ponto que o bolsonarismo vire, na verdade, um resto histórico e não uma polarização interna sistemática, porque país nenhum se sustenta assim, né? Autores aqui da antropologia, tá? Tem, obviamente, que os dois mais importantes aí, que são o Lévi-Strauss e o Clifford Geertz, né? Que eu tenho livros dele, na verdade, só em PDF, então não tem como mostrar aqui, mas tem o Ernest Gellner, tá? Que também tem esse livro interessante aqui, Antropologia e Política. Eu não li esse livro inteiro, mas li algumas coisas aqui e ajuda aí a entender alguns olhares da antropologia, certo? E tudo mais. E no Brasil, né, o antropólogo mais famoso do Brasil é o Roberto da Mata, tá aqui, né? Tem 2 livros dele aqui, O que faz o Brasil, que é um livro excelente dele, tá? De antropologia. E esse livro também que é muito conhecido, né, o Carnavais, Malandros e Heróis, tá? Eu não li inteiro esse livro aqui, mas li uns pedaços aqui, é bem interessante também, quero até reler. Então é antropologia brasileira, certo? E aí, para finalizar essa prévia, né, vale entender também que o olhar que a gente tem, um olhar antropológico contemporâneo, ele não pode deixar de ser um olhar multidisciplinar, um olhar polidisciplinar, tá? Então, por quê? Por vários motivos. O Foucault, né, fala disso aqui quando ele fala do nascimento das ciências humanas. Então a discussão do homem, né, é a mais importante da antropologia e tudo mais. Então ele fala das ciências humanas, né, que são um efeito, digamos, né, em parte um efeito antropológico enfim, do desenvolvimento aí do pensamento, da cultura, etc. e tal, tá? E ao mesmo tempo ele aponta aqui para os próprios excessos do conceito de homem, também num certo ponto aqui do texto. Eu um dia faço um vídeo aqui mais específico sobre esse livro aqui dele. Já falei várias vezes, né? Mas ele ajuda a entender que a antropologia ela tem que partir de um olhar que inclusive, multidimensiona o seu próprio núcleo de pensamento, né? Sobre as coisas. Porque senão acaba ficando restrito a uma lógica, digamos, né? Intradisciplinar. E aí isso diminui a riqueza do olhar. Tá? E o Foucault ajuda bastante a entender isso aí. E eu estou falando isso em diálogo com o Edgar Morin, né? Então tá aqui 2 livrinhos dele aqui, A Cabeça Bem Feita, tá aqui, ele fala aqui na página 105, né, da interpolitransdisciplinaridade, né, que a disciplina, que seria a antropologia estrito sensu, é uma categoria organizadora dentro do conhecimento científico, mas é preciso ampliar isso e, enfim, para que inclusive o pesquisador, o pensador, enfim, a pessoa que olha a partir dessas ideias, entenda a realidade de maneira mais ampla do que meramente a partir de um campo só, tá? Então tá aqui o Morin, que é um pensador fundamental nesse contexto aí, e esse livrinho dele aqui também sensacional, que é o 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Ele também fala disso aqui, tá? E fala nas páginas aqui, né? Eu separei aqui, na página 50 ele fala da condição humana, né? E portanto tem a ver com o conceito de homem, né? Da antropologia. E aqui na 58 ele fala do Homo sapiens, Homo demens, Homo faber, Homo ludens,
homoempíricos, homoimaginários, homoeconômicos, homoconsumans, que seria do consumismo, né? Homoprosaicos e homopoéticos, né? E aí a gente acrescenta aqui essa discussão, vocês vão ver também no final que tem várias outras, né? Eu falei disso no vídeo passado, tem várias outras propostas aqui de percepção de certos subgrupos a partir dessa nomenclatura latina aí. E aí tem também o homo anti-brasilis bolsonarensis, certo? Que é esse aí que a gente está discutindo aqui no vídeo de hoje, tá? Então o Mohan também ajuda aí a lançar esse olhar antropológico sobre o bolsonarismo. E aí, pessoal, essa discussão, a gente falou disso aqui no vídeo passado também, né? Ela é uma discussão que remonta ao início da espécie humana, né? E aí eu fiz lá, eu botei até como uma espécie de piada, né? Lá no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, aquela figura que é muito famosa, que é o volta que deu merda, né? Que é o, né, enfim, aquela evolução ali daqueles australopitecos e tal, e aí vai crescendo para o Homo habilis, Homo erectus, chega no Homo sapiens e tem alguém voltando ali, e a figura que eu coloquei lá tem um Bolsonaro do lado, o cara voltando, ó, né, apontando para o Bolsonaro, volta que deu merda, né? Porque realmente a gente olha para isso, é uma questão até séria, né? Porque isso gera um dilema, né? Como que a gente pode ter evoluído para chegar no Bolsonaro, né? Tem alguma coisa errada nessa brincadeira aí, né? Tem alguma coisa estranha ali, né? Mas enfim, então para poder pensar isso de maneira mais ampla, tá? A Origem das Espécies do Charles Darwin, certo? Que é um livro aí importante nesse contexto aí. Esse livro do Richard Leakey, que é um livraço também, A Origem da Espécie Humana, que tem muito, ainda que ele seja um livro antigo, né? Ele é de, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o ano aqui, de 1994, certo? Então, quer dizer, já tem aí 30 anos, mas é um livro extremamente interessante e atualiza uma série de coisas, né, da paleoantropologia, tá? Que é isso, né? Aqui já está discutindo essa coisa do Homo habilis, do Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Inclusive no final tem um capítulo sobre a linguagem, que é muito legal também, tá? E aí falando de linguagem, né? O Saussure, que aí já fala sobre essa questão aí mais próxima da gente aqui, né? Esse aqui eu não li ainda, mas enfim, O Jogo da Linguagem, do Morten Christensen e Nick Shatter, tá? Que vai discutir essa questão da linguagem também, que uma das especificidades da gente, né, do ser humano em relação aos outros bichos. E aí isso aqui é interessante de pensar, porque quando a gente vê o nível de burrice do Brunini, do Bolsonaro e de uma série dessas figuras aí, a gente questiona também, até porque, por exemplo, né, vamos lá, a gente falou da questão da homologia e, ao mesmo tempo, da necessidade de respeitar a diversidade cultural. E tem esse livro aqui muito legal do Marcos Banho, que é o Preconceito Linguístico, né? Que eu não li ainda, mas eu conheço o livro já há muito tempo, comprei agora há pouco, né? Mas, enfim, ele fala da necessidade de respeitar a diversidade linguística e, portanto, a gíria, o regionalismo, né, e tudo mais, e não ficar trabalhando com categorias meio bizarras como erro de português e tudo mais, né? Especialmente isso na linguagem falada e tal, né? Agora, essa discussão também tem uma série de senões, né? Primeiro deles, vou falar de dois aqui rápidos. Primeiro deles, se você entra num contexto que demanda um conhecimento linguístico mais amplo, até para você ganhar espaço na sociedade, como é o caso, como o Krenak está mostrando nitidamente agora, né? Você precisa sair de uma certa lógica muito, digamos, né, primária ali, ou muito simples, para que você possa, inclusive, galgar espaços e poder, então, defender até os grupos mais atacados aí nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto tem a ver com o bolsonarismo, porque a gente olha para o nível de complexidade linguística dos argumentos do Brunini, por exemplo, do próprio Bolsonaro e de toda aquela, né, Ricardo Salles, essa gente, é uma gente assim que se cair de quatro não levanta mais, né? Se a linguagem fosse o único referente ali, né, caiu de quatro daquele jeito ali, não vai levantar mais, né? Então, assim, é um negócio bizarro. Então a gente tem que pensar isso aí, porque o nível de argumentação dessa gente é muito tosco e acaba refletindo a violência que eles carregam, acaba refletindo a burrice deles, acaba refletindo, enfim, né, essa coisa meio escondidinha ali deles, que eles são proto-ditadores disfarçadinhos de democratas, né?
Então, isso se reflete na pobreza linguística deles, dos argumentos deles e tudo mais. Tá? Então, nesse sentido aí, um olhar antropológico tem que pensar esse dilema aí também. Né? Enfim, para finalizar aqui, pessoal, Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, tá? Esse livro aqui do Norman Cohn, que é um livraço também, que ele fala da origem das crenças no Apocalipse e tudo mais, e tem uma série de elementos aqui antropológicos interessantes para pensar nesse livro aqui também, tá? Inclusive para pensar o excesso de religião que a gente tem no Brasil, tá? O quanto isso atrasa, né? Atrapalha, tá? O Mito do Ruthven, também livrinho legal aí, e esse livro aqui do Mircea Eliade, Mito e Realidade, tá? Então, pessoal, e aí, para a gente finalizar, tá? Alguns exemplos aqui, quer dizer, esse livro aqui do Wisnik, que ele fala sobre a história da música, né, o som e o sentido, também, de certa forma, pode ajudar a entender o quanto que essas mudanças culturais denotam elementos de complexidade, denotam abertura para a participação popular e, ao mesmo tempo, em certo sentido, um empobrecimento ali no nível da própria complexidade, né? Então é legal ler esse livro também, porque ajuda, né, a entender essa discussão, digamos, progressista e ao mesmo tempo os problemas do olhar progressista e uma série de outras coisas aí também ligadas à evolução do homem, né? Nesse contexto aqui, tá? A mesma coisa pode ser dita aqui nesse livro da Pascale Casanova em relação à literatura, tá? E aí eu falei no vídeo passado também do darwinismo social do século XIX. Tem um capítulo aqui desse livro do Michael Rose, que ele fala, né, das implicações do darwinismo, porque na hora que o Darwin descobriu isso aqui, rapidinho teve gente ali que pegou e falou, então se o ser humano é mais evoluído que o porquinho lá, então o europeu é mais evoluído que o africano, né? E aí a gente tem também que, né, ponderar, a partir do olhar atual, esse dilema, né? Porque eu falei isso no vídeo passado também. Por um lado, a gente tem que escutar a estupidez do Brunini, né? Que o Haddad é bem claro em relação a isso ali, né? Agora, por outro, até quando? Até que ponto a gente tem que escutar a estupidez do Brunini? Até o ponto é que ele não comece a brincar de querer impedir os outros de falar, porque aí acabou, não vai escutar mais, né? Bota ele no lugarzinho dele e fala, baixa a bolinha, entendeu? Senão, meu irmão, daqui a pouco a gente está numa ditadura de novo, né? Então é interessante pensar esses dilemas aqui também. E aí o orientalismo do Edward Said é a mesma discussão aqui também, tá? E esse livro do Adorno também, que é muito importante, Educação e Emancipação, o texto aqui, Educação após Auschwitz. Estou fazendo um livro, comecei a escrever um livro aqui, que é Educação após Bolsonaro, que é para discutir justamente isso, né? Por que educação após Auschwitz? Porque nem tudo na cultura, nem tudo na sociedade pode ser permitido, né? Há que estabelecer limites ali, tá? Inclusive limite de manutenção do diálogo, do debate, né? E da produção para colocar isso em questão. O bolsonarismo não pode ser esquecido, né? Mesmo que ele comece a definhar, ele tem que continuar a ser debatido como se debate o nazismo nos Estados Unidos, na Alemanha e etc e tal, tá? E por último, esse livro legal aqui também, do Stuart Hall, né? A identidade cultural na pós-modernidade, para poder ponderar aí os aspectos mais próximos da gente aqui, inclusive a noção de Estado-nação, que é uma categoria que tem que interessar também ao olhar antropológico, tanto para poder pensar no que ela representa para a identidade de todo mundo, quanto para entender as contradições e a bizarrice do bolsonarismo aqui como uma espécie de câncer aqui dentro, a direita brasileira, né? Tá? Enfim, pessoal, e aí chegamos no final aqui para a gente poder sintetizar tudo, tá? E concluir qual é o que a antropologia pode mostrar para a gente em relação ao bolsonarismo, tá? Então vamos lá. Antes aqui, rapidinho, só duas críticas rápidas, eu falei, e ao mesmo tempo aqui, né, exemplos, né? Eu falei daquela questão dos termos latinos, né, homo sapiens e tal, e esses termos estão sendo muito utilizados hoje em dia, né, para poder referir aí as pessoas. Então, tá aqui, né, esse livro aqui da Donna Haraway, Antropologia do Ciborgue, As Vertigens do Pós-Humano. Isso aqui, para mim, é um negócio que a gente tem que abandonar. Esse papinho de pós-humano, né,
na mão de ditadores de mercado, isso é uma delícia, certo? E aí seria aqui uma espécie de homo ciborgos, né? Ou enfim, pós-homo, né? Entendeu? Então, quer dizer, isso é um perigo, tá? Isso aqui, ó, abandona isso, porque isso aqui tem um ressentimento violento e ao mesmo tempo na mão de neo-autoritários aí, isso aqui é uma delícia. A Lúcia Santaella tem esse livro aqui chamado Humanos Hiper-Híbridos, que seria um pouco isso, homo hiper-híbridos, de repente aí, né? Alguma coisa do tipo, tá? Que eu não li ainda, mas está aqui na lista. Tem esse aqui que eu já li, tá? Que é o Homo Deletabilis, que é um livro da Maria Cristina Franco Ferraz, que fala sobre essa coisa de que nós estamos numa época agora que o esquecimento, né, tá valendo mais do que a memória, e isso é um problema porque os nazistas voltam, né, os autoritáriozinhos metem a cara para fora do esgoto, tá? Então é preciso tomar cuidado com isso aí. E o que ela está dizendo é um pouco a modernidade líquida aí, né, do Bauman. Tá? O Homo Deletabilis é um pouco a modernidade líquida do Bauman. E aí tem aqui também essa discussão do Miyakoto, né? Cada homem é uma raça, e esse conceito de raça também é muito importante para a antropologia. Então, quer dizer, né? Cada homem é uma raça, e que tipo de comportamento é esse aí do bolsonarismo? Né? Dentro dessa mistura rica e bizarra ao mesmo tempo que é o ser humano. Né? É importante a gente tentar entender isso aí. E para finalizar, essas referências aqui todas, para a gente chegar aqui na reflexão final do vídeo, tá? Tem o trabalho do Agamben aqui que chama atenção, né, para a questão de que todos os povos são ciganos, ele está tentando relativizar essa ideia, né, do vínculo cultural estrito com algo absoluto e tudo mais. Tem aqui as discussões que a gente pode, né, ampliar aqui a partir inclusive do Miyakoto também, né? Que eu nem separei o livro do Miyakoto aqui, mas é isso, né? Aquela questão da raiz e da asa, né? A gente tem que pensar isso junto, senão a gente fica só na asa, esquece a raiz, fica só na raiz, esquece a asa. O bolsonarismo é uma espécie de mistura estranha aí, né? Porque eles dizem que defendem a raiz, são patriotas, mas entregam empresas brasileiras para o estrangeiro de mão beijada, quer dizer, né? Estão na asa, mas uma asa virada de costas e com a perna aberta, né? Então, quer dizer, tem que pensar isso aí, tá? Porque o bolsonarismo é essa coisa esquisita que não é muito evidente. Então, pessoal, qual é o olhar que a gente pode lançar para o bolsonarismo? Vou ler aqui rapidinho a conclusão que eu finalizei aqui, né? Então, essa coisa de... E também tem o negócio do Homo Deus lá do Harari, que isso aí também é um perigo, né? Porque na mão de autoritáriozinhos aí, neo-autoritários, isso fica aí como... Né, acaba como justificativa para cometer crime contra os outros, para vomitar ódio, certo? Então, esse papo de pós-humano, Homo Deus, abandona isso porque... Tá? E aí tem o neoliberalismo. Né? O neoliberalismo é uma afirmação radical do individualismo e a negação radical do coletivo, do Estado, da política. Né? Isso é um efeito ali, é uma característica típica do bolsonarismo, e é por isso que eu coloquei anti-Brasilis ali, né? No nome da espécie, da subespécie bolsonarista, digamos assim, né? E aí, quer dizer, o neoliberalismo como negação da complexidade, portanto, negação do outro, negação do diálogo, negação do Estado, negação do coletivo, né? E o Rio Grande do Sul, repito, está mostrando isso de maneira muito evidente, né? É só, se é que já não era suficiente isso, né? Tudo que o Bolsonaro já fez aí. Conclusão, então, né? O homo anti-brasilis bolsonarenses é justamente esse que ignora, né, o coletivo e, pior, esconde isso na plástica do patriotismo, e por isso o antes do Brasilis, né? Homo anti-Brasilis bolsonarenses. Tá? Então, como ele é atrasado em relação ao homo complexus, a complexidade, né, do que o Miyakoto aponta lá, e ao nacionalismo cosmopolita, que é a posição mais ampla, né? Há duas saídas possíveis de posicionamento. Né? Vamos ver se vai dar tempo aqui. A primeira é ser tolerante e considerá-lo, o bolsonarismo, simplesmente como uma diferença e ponto. Isso é perigoso, né? Já mostraram isso. E a segunda, que é a mais interessante, né? É dialetizá-lo no debate público como atraso para tentar deslocar essa posição retrógrada para os patamares mais civilizados e falar das contradições e tudo mais que ele carrega, certo? Porque o homo anti-brasilis bolsonarenses
essa figura estranha aí, esse comportamento estranho que estão, enfim, ao mesmo tempo mantendo o Brasil no atraso, mas explanando aí o que a gente tem de pior, o que a gente tem ali de mais, enfim, bizarro, e é o momento de refletir isso todo dia. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o olhar aí antropológico, enfim, uma sugestão aqui de olhar antropológico sobre o bolsonarismo, e a gente se fala no próximo vídeo do canal aí, beleza? Grande abraço, tamo junto, fui.